Meus queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, nós queremos fazer uma oração com a igreja. O nosso pastor vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Nosso Deus é grande, irmão. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: o nosso Deus é grande. Ele é muito maior do que os teus problemas. Creia nele. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar adorando esse nome desse Deus tão grande. Deus que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Deus que tem usado teus instrumentos nas tuas mãos para revelar a sua palavra a nós. Sabemos que está nas tuas mãos teu instrumento, pastor Antônio, que vai falar a mensagem do Senhor aos nossos corações, como sempre tem usado, o Senhor usa nesta noite, alcançando os nossos corações, as nossas vidas. Que o Espírito Santo convença muito, Senhor, a estarem debaixo da tua presença, a entregar-se ao Senhor Jesus. Deus querido, usa teu filho a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Em pé, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar, muito obrigado. Agradeço a Deus pela oportunidade que nos é concedido nesta noite maravilhosa, grandiosa e extraordinária. Peço as vossas orações em favor da obra missionária e também peço as orações dos irmãos em favor da minha esposa, que está enferma. Vamos ler a palavra de Deus registrado no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. O versículo de número 10 a seguir. Vamos fazer uma leitura congregacional, todos juntos? 1, 2, 3. Amém. Volte no versículo 13, por favor. Vamos repetir mais uma vez esse texto. 1, 2, 3. Amém. Aqui estamos diante de um quadro bíblico muito importante. Aqui tem muitas lições que poderíamos passar muitos momentos falando de várias lições registrado nesse texto. Por exemplo, ele não veio somente para um grupo, ele veio para todos os seres humanos, ele veio para o mundo, ele veio salvar o mundo. Aí vem a expressão de João 3,16, porque Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele veio primeiro para o mundo. Aí uma outra expressão diz assim: ele veio para os que eram seus. Nós vamos entrar nesse mérito, mas ele veio para Israel, ele veio para o povo hebreu, ele veio para Israel, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E nós não vamos entrar no mérito, porque ele veio para esse
e esses não quiseram. E até hoje, os seus olhos ainda se encontram vedados e ainda não perceberam que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador. Aí abre-se uma porta, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser o quê? Deu-lhes o poder de ser o quê? Como é que está escrito? No versículo de número 12. Volta lá ao versículo 12. Vamos lá todos juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas todos quanto o receberam, o que aconteceu com ele? Deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus, né? Esta oportunidade acabou sobrando para todos os demais que não fazem parte da linhagem judaica, para todos que não fazem parte de Israel, porque ele veio primeiro para Israel. Israel não quis receber, mas todos os demais que o receberam recebem poder de serem feitos filhos de Deus. Qualquer pessoa que tem uma noção de vida cristã, ele fica bravo se você dizer que ele não é filho de Deus. Qualquer, fica muito bravo, porque todos querem ser filhos de Deus. Agora é importante nós colocarmos ali na tela o capítulo 16 de Marcos e o versículo 15. Marcos 16 e 15 é uma expressão muito importante relacionado a isso. Marcos, ele diz lá, o que ele disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mais uma vez. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide pregai a toda criatura. Todos nós não somos filhos de Deus. Não somos. Por natureza não. Nós somos fruto da criação das mãos de Deus. Nós não somos fruto da evolução, como diz a ciência. Nós somos frutos das mãos de Deus. Deus criou o primeiro casal, e de todo esse casal surgiu toda essa massa humana através dos séculos. Portanto, nós somos criaturas de Deus, porque fomos criados pelas mãos de Deus. Agora, para sairmos dessa posição de criatura para filho de Deus, nós precisamos ter algum conhecimento nesse sentido. Primeiro conhecimento: quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Fale bem alto. Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Como nós já lemos Marcos 16, recitamos aqui, mas Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, Jesus, é o Filho de Deus. Portanto, a expressão bíblica, há uma diferença entre o Filho é unigênito e primogênito. Há uma diferença grande. Quando se trata do unigênito, como diz João 3,16, está se falando de Jesus como Filho de Deus. Quando se trata de primogênito, não se está se tratando de Filho de Deus, está se tratando Jesus como filho de Maria, porque ele foi o primeiro que nasceu. Quando você vê o Evangelho de São Lucas, você vai ver uma expressão de que Maria não conheceu a José enquanto Jesus não nasceu. Após Jesus nascer, José conheceu Maria, e de Maria nasceram outros filhos.
E nós podemos citar aqui tantos textos que falam sobre isso. E entre eles, um dos filhos chamado Tiago, que foi morto, que foi o pastor da igreja. Ele era irmão de Jesus. Mais tarde, através da operação de Deus, ele acreditou em Cristo e tornou-se um apóstolo. O Judas, que escreveu uma carta, não o Judas Iscariota, também é irmão de Jesus. Portanto, quando se lê Jesus, o unigênito, está se tratando de Jesus como filho de quem? De Deus. Quando se fala de Jesus como primogênito, está se tratando do quê? Filho de Maria. Jesus, filho de Maria. E isso é muito importante para nós entendermos que é importante compreendermos isto para decidirmos a nossa vida cristã. E o versículo de número 12, ele dá a expressão: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aí vem o versículo de número 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? De Deus. De Deus. É importante a gente entendermos isto. Para você se tornar filho de Deus, você precisa receber a Cristo, porque você ainda não é filho, você é criatura de Deus, você foi criado pelas mãos de Deus, mas para se tornar filho de Deus, você precisa receber Cristo, porque nós somos filhos por adoção. Jesus é o nosso irmão mais velho. Quando você aceita Jesus, você recebe a adoção de receber esse direito de ser filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode dar um amém? Amém. Aleluia. E isso é importante. Por isso que todos nós precisamos receber a Cristo. Nós precisamos receber a Jesus como Salvador da nossa vida por essa razão, porque somos criatura. Aí Deus nos dá uma oportunidade singular. Saímos da posição de criatura para a posição de filho. Mas para sair dessa posição de criatura para filho, eu tenho que receber Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você se torna filho de Deus. Essa posição do versículo de número 13 é que nós devemos nos empenharmos um pouco mais. Os quais, completem, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O primeiro nascimento que você teve, que eu tive, que todos nós tivemos, foi o nascimento da carne, foi o nascimento do sangue, foi o nascimento do varão. Nós tivemos um primeiro nascimento. Esse nascimento não vale para a salvação, porque diz o apóstolo que o que é nascido da carne é carne. Nós precisamos nascer de Deus, e isto que significa que nós temos que receber a Cristo e ter um segundo nascimento. Louvado e engrandecido para sempre seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o texto aqui fala que esse nascimento inicial não nos garante a salvação. E eu gostaria de ter muito tempo para dar uma profunda explicação para vocês. O que esse nascimento produz, para onde ele nos leva, qual a tendência que ele tem. E eu poderia dizer que o segundo nascimento, o nascer de Deus, ele é extremamente importante. E eu gostaria que, pelo menos, fosse feita uma leitura do capítulo 3 desse mesmo evangelho, né? A expressão de Jesus para um cidadão chamado Nicodemos,
no versículo principalmente 5, para nós encurtarmos um pouco mais o caminho. Versículos 5, 3 e 5. Vamos fazer uma leitura todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus respondeu: na verdade, tem dito que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O outro? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais um texto. Quando você recebe a Cristo como Salvador, quando você recebe Cristo como o sacrifício vivo dado por Deus a todos nós recebemos a oportunidade de termos o segundo nascimento. Não é o nascimento da carne, não é o nascimento do sangue, não é o nascimento do varão, esse nascimento natural que todos nós tivemos, mas o nascimento do Espírito. Por que nós precisamos nascer do Espírito? Porque o texto diz que Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores têm que fazer o quê? Adorar a Deus em Espírito e em verdade. Não podem andar dois juntos se não estiverem como um acordo. Para você andar com Deus, você tem que nascer do Espírito. Quando você nasce do Espírito, como Deus é Espírito, o teu acesso fica melhor. O teu relacionamento com Deus, a tua vida com Deus, a tua maneira de ser fica com Deus. Alguém pensa, sabe, aquela pessoa foi para a igreja e o pastor mudou a cabeça dele. Isso é mentira. Isso não é verdade. O pastor não tem esse poder nenhum de mudar a cabeça de ninguém. Quem tem poder de mudar e transformar a nossa vida foi Jesus Cristo, aquele que morreu no Calvário em nosso favor. Ele pode mudar, até porque o pastor não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, não é. O pastor não enxerga nada mais da folha de um papel. Então, cada pessoa, ele tem que ter a sua experiência própria do nascimento, do novo nascimento, o nascimento do Espírito. Porque ele vai deixar de viver uma vida carnal, uma vida natural, para viver uma vida espiritual. Quando ele sai da modalidade de criatura para filho, aí se nota a diferença. Porque agora ele não é dominado pelas paixões carnais. Ele não é dominado pelo poder do pecado que domina a carne. Ele é agora orientado e dirigido pelo Espírito de Deus. A vida dele vai se tornar diferente. Portanto, nós vamos fazer uma leitura em Romanos, capítulo 8, por gentileza. E começando do versículo 9. Capítulo 8 e versículo 9. Vamos fazer a leitura todos juntos? 1, 2, 3. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí vamos ler o versículo mais na frente, o versículo número 14. Passa para o número 14 para nós adiantarmos um pouco mais. Versículo 14, o que está escrito? 1, 2, 3. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15, continua. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
16. Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Veja bem vocês como muda a vida do ser humano. A vida do ser humano não muda pela disciplina da justiça. A vida do ser humano não muda pelo castigo da justiça. A vida do ser humano não muda pela repreensão dura da justiça. Mas a vida do ser humano muda quando ele passa a ter conhecimento de Deus. E pode ter um conhecimento através da pregação do Evangelho. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele reconhece o seu estado de criatura. E ele tem a liberdade de passar de ser criatura para ser filho de Deus. Ele deixa de ser um indivíduo envolvido e acionado pelos sentimentos e os desejos da emoção carnal. Ele passa a viver na direção e na orientação do Espírito de Deus, louvado seja o Senhor. Até porque a convicção não é o pastor que dá. A convicção de salvação não é o filho que dá para o pai, não é a mãe que dá para a filha, não é o parente que dá para outro parente. O versículo de número 14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. E o versículo 16: o mesmo Espírito faz o quê? Testifica. Com quem? Com o nosso Espírito, que somos o quê? Da onde você recebe essa convicção? Essa convicção é o próprio Espírito de Deus que testifica no teu espírito, dizendo: você é filho de Deus, louvado seja o Senhor. Esse testemunho ninguém pode dar. Esse testemunho só o Espírito de Deus, escrito em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, ele pode colocar no teu coração, no teu espírito, dizendo: você é filho de Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. E aí o texto do versículo 17 diz: e se nós somos filhos de Deus, logo somos o quê? Somos herdeiros do quê? Somos herdeiros também de Deus. Aí você quer herdar o céu sem receber um novo nascimento. Você quer herdar os céus sem aceitar a Jesus como Salvador. Não existe essa hipótese. A hipótese você só recebe, só pode receber através de Cristo, que foi o Cordeiro de Deus, enviado a este mundo, dado por todos nós, e Ele mesmo derramou o seu próprio sangue, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos para nos dar essa esperança. Aleluia. E você, como herdeiro de Deus, aí você tem todos os benefícios da parte de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Eu já estive em tribunal, do júri, por exemplo. Já tive a oportunidade de conversar com o merentíssimo senhor juiz de direito. E aí, todo mundo que é intimado pelo juiz, por exemplo, ele vai com muito temor e tremor. Você foi intimado perante o juiz? Primeiro que você não vai de qualquer jeito. Primeiro que você não vai a hora que você quer. E também você não vai se comportar de qualquer jeito perante o juiz. Então, tem uma certa ética que você tem que se comportar diante do tribunal. E ponto final. A diferença do indivíduo que vai ser julgado pelo juiz
e o indivíduo que é filho do juiz. O indivíduo que é filho do juiz, ele não vai pedir, Vossa Excelência, merecido senhor juiz de direito, por gentileza, esperar a audiência, nada disso. Na audiência você tem uma forma de se comportar, enquanto que o filho do juiz, ele vai pela porta dos fundos, ele não pede licença para o pai, ele senta no colo do pai, ele fala da forma que ele quiser com o pai, ele tem toda a liberdade com o pai, porque ele não é réu, ele é filho do juiz. Oh, aleluia! A diferença nossa é essa. A diferença que o mundo não entende é essa, que nós não somos criatura para sermos julgados por Deus, o supremo juiz, que há de julgar os vivos e os mortos qualquer tempo. Nós não somos criatura, nós somos filhos de Deus, e nós temos intimidade com Deus, para conversarmos com Deus, com cara descoberta, com toda a intimidade. A diferença é essa. Quando você se torna filho de Deus, a tua vida se torna um pouco diferente, porque o teu pai é o Senhor dos céus e da terra. O teu pai pode tudo, você não pode tudo. Todos nós somos limitados por uma ou por outra razão. Quantas vezes você se torna tão limitados? Chega numa circunstância que você não tem o que fazer, você se torna limitado, você não consegue. E o Salmo de número 121, ele expressa da seguinte maneira: quando Davi estava limitado por uma razão, o rei Davi, o homem que tinha todo o poder na mão, em um momento da sua vida, ele se encontrou totalmente limitado. Mas ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele estava limitado? Estava, porque estava cercado de inimigo, o seu poder não dava nem para começar, com tanto inimigo rodeado. E assim acontece conosco. Quando olhamos para frente e olhamos para trás, quando olhamos à direita e à esquerda, e as portas estão fechadas, os caminhos estão fechados, mas para nós, os filhos de Deus, existe uma porta aberta para cima. Aleluia! Eu não posso, mas o meu Deus pode tudo. Xaramacai, Suriamandai. O Isaías 43:13 diz: operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer operar, ninguém vai impedir. Quando Deus quer operar, as tuas limitações caem por terra. E a última palavra não é a do médico, a última palavra não é do advogado, a última palavra não é do juiz de direito, a última palavra não é o teu inimigo. A última palavra não é aquele que quer dominar sobre você. A última palavra é do Todo-Poderoso, porque nós somos filhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou animado, viu? Deu para ver, né? Mas vamos ver o Evangelho de João, vamos terminar. Epístola de João, capítulo 3. É algo muito importante sobre isso. A vantagem de ser filho de Deus. A vantagem de ser filho de Deus, que nem a morte pode nos amedrontar. Nem a morte. Porque Jesus é a primícia dos que dormem. Muita gente morreu no Velho Testamento e ressuscitou, mas tornou a morrer. Muita gente no Novo Testamento morreu, foi ressuscitado, mas tornou a morrer. Jesus não. Ele morreu, ressuscitou e subiu vivo perante os seus discípulos. E disse Paulo, ele apareceu a mais de 500 pessoas. Louvado seja o Senhor. Vamos terminar com a primeira epístola de João, capítulo de número 3, e o versículo de 1 a 4. Vamos ler, somente ler, e já vamos terminar em nome de Jesus. 1 João 3, de 1 a 4. Vamos lá?
1 João 3. Hein? Não, é primeira epístola de João. É primeira epístola de João. Vamos lá, 1, 2, 3. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Volta ao versículo 2. Gente, eu gostaria de ter muito tempo de falar desse versículo 2. Amados, o que está dizendo? Agora, como que é? Agora somos filhos de Deus. E agora somos filhos de Deus. Gente, nessa vida já vale a pena. Nessa vida já vale a pena ser filho de Deus. Quantas coisas um filho de Deus está livre? Quantas coisas, né? Mas o texto diz: e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha lá que a coisa vai ser boa. Aqui nesse corpo que nós estamos, já vale a pena viver. Agora imagina lá, esse corpo cheio de dor. Você veio para o culto, veio, veio, se arrastando, veio, doendo aqui, doendo ali. E às vezes você amanhece com o corpo todo aí. Hoje eu estou mais quebrado que arroz de terceira. Isso acontece. E quanto mais ano vai passando, pior ainda. Nasce chorando e morre gemendo. É isso mesmo. Mas nessa vida ainda vale a pena ser filho de Deus por várias razões. Agora, o dia que a igreja for arrebatada, nós não vamos ser arrebatados com esse corpo. Nós vamos receber um corpo inquebrável, incorruptível. Aleluia! Um corpo que não estará mais sujeito à dor, e muito menos aquilo que você mais teme, que é a velhice. Quando alguém chega, olha assim no rosto, fala assim: eu tenho que fazer um botox, que já deu uma... E começa a fazer tanto botox que depois não vai adiantar os botox. Aí começa a faltar uma perna, começa a faltar os dentes, começa a faltar o olho, começa a perder enfim, nesta vida já vale a pena. Agora imagina aquele dia que todo filho de Deus espera, chamado arrebatamento da igreja. Aquele dia o nosso corpo será transformado. Oh, aleluia! E no abrir e fechar de olho estaremos para sempre com o Senhor. Mas não é o corpo que vai envelhecer com 70 anos, com 80 anos, com 100 anos, não. É um corpo que vai ter durabilidade de eternidade a eternidade. Um corpo muito mais glorioso do que o seu, que às vezes você tem complexo da tua orelha, tem complexo do teu nariz, tem complexo do teu pé, tem complexo de tanta coisa do teu corpo. Aquele dia você vai receber um corpo perfeito. Aleluia! E mais do que isso, o teu nome que foi dado pelo teu pai, por favor, que nominho feio. Você até entrou na justiça para mudar o nome, porque esse nome era feio demais. Aquele dia você vai receber um novo nome, para estar com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto diz que aquele que tem esta esperança, faça o quê? Purifique-se a si mesmo, como ele também é puro. Você quer viver num céu de tanta pureza, de tanta santidade, diante de um Deus maravilhoso,
de eternidade em eternidade, você precisa começar a se purificar nessa vida, se abster de coisas que não valem a pena. Portanto, receba Cristo como Salvador e preserve esta oportunidade de ser chamado Filho de Deus. Glória ao Senhor. O nosso Pai é grandioso. Coloque-se em pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Há alguém aqui nesta noite e quer receber a Cristo como Salvador? Levanta sua mão como sinal. Nós queremos orar por você. Você que quer reconciliar com a igreja, só eu me afastei, mas eu quero, diante de uma pregação como essa, eu não quero perder a oportunidade de ser chamado Filho de Deus. Então, esta oportunidade grandiosa. Eu fiz isso há 57 anos, quando não entendia isso. Eu fiz essa decisão há 57 anos. E estou feliz por servir a Jesus. Coisa melhor, a melhor escolha que eu já fiz em toda a história da minha vida. Você também poderá fazer essa escolha hoje. E aproveita essa igreja que está reunida para orar por você. Pedir a Deus em seu favor. E comece hoje uma nova caminhada. A caminhada de ser filho de Deus. Agora somos filhos de Deus. É isso que você precisa falar sobre, ter a sua convicção em sua vida. Alguém? Alguém que precisa de oração? Alguém que precisa de oração por qualquer necessidade? Nós queremos que você venha rápido para nós orarmos em seu favor nesse instante. Qualquer pessoa que depende de uma oração. Eu preciso de oração, então venha e nós vamos orar por você, né? As necessidades da vida são inúmeras, mas Jesus pode operar um grande milagre na história da tua vida. Oh, glória ao Senhor. Aleluia, Ele está presente, Ele quer operar nesta noite na tua vida. Qualquer pessoa que precisa de oração, aproveita esse momento e venha receber a oração da fé. A oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Afinal, é Ele, Jesus, que pode salvar, transformar, libertar e dar pleno acesso ao reino do céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e o acesso a Deus, e você poderá receber esses benefícios vindo da parte do Todo-Poderoso. Nós vamos orar neste momento e vamos pedir ao pastor Juliano para fazer essa oração. Meus irmãos, nós vamos fazer essa oração, mas vocês observaram, enquanto a irmã Dinay falou, que ela esteve orando por uma família, que o rapaz com 24 anos, a sua vida se foi. Deus te dá a oportunidade hoje aqui, de você receber Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Não negligencie essa oportunidade, Deus te trouxe hoje aqui. Igreja, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, e ainda não sendo muito insistente, mas obedecendo à voz do Espírito Santo. Pastor Antônio já fez o apelo. Eu quero pedir para você, entenda o que eu estou te perguntando. Você que quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, apenas levante a tua mão aonde você estiver. Você que quer entregar a tua vida a Jesus, reconciliar com o Senhor, fica com a tua mão direita levantada bem alta. Nós queremos orar para você. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia do teu retorno para a casa do Pai. Igreja, continua orando, irmãos. Esse momento é um momento de guerra. Esse momento quando tem vidas que vão retornar para o Senhor. O inimigo está dizendo para ele não voltar, que ele não precisa levantar a mão, que não precisa. E deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que tem vergonha de Cristo aqui, o Senhor se envergonhará de você lá naquele dia. Hoje é tua hora. Faz mais de 1 ano que você não participa da ceia do Senhor. Você está fora de comunhão. E eu quero convidar você a voltar a ter comunhão com o Senhor Jesus, a entregar a tua vida a Jesus,
A igreja está orando comigo, todos estão com os olhos fechados. Eu estou com o olho aberto para ver a tua mão levantada e você dizer que quer Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Nós já vemos mãos levantadas. Aleluias. Onde estão as outras pessoas? Nós não estamos falando para você que é para você receber aqui a denominação. Nós estamos falando para você receber o dono da obra, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da tua vida. Depois tem discipulado, tem estudo bíblico para você, mas hoje é a noite da tua salvação. Quem sabe você está me assistindo através dos meios de comunicações. Entregue a tua vida a Jesus. Pode ser a tua última oportunidade. Eu vejo mais uma mão levantada, recebendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Onde está a terceira pessoa? Levanta a tua mão bem alto. Pode baixar a mão, irmã. Nós já sabemos que a senhora está entregando a tua vida ao Senhor Jesus. Cadê a terceira pessoa? Uma noite de salvação. Temos mais alguém que está reconciliando com o Senhor, voltando para o caminho do Senhor? Levanta a mão bem alto e agora eu vou começar a oração com os irmãos. Senhor nosso Deus, essas mãos que foram levantadas, elas foram levantadas diante de Ti, dizendo que Te recebem como um único e suficiente Salvador. E o Senhor, quem morreu por nós na cruz do Calvário, a alegria no coração de Deus quando vê uma mão levantando e dizendo: eu Te recebo como o único e suficiente Salvador. Perdoa-lhes os seus pecados, destes que estão aqui, Senhor, daqueles que estão cultuando conosco através dos meios de comunicações. Quem sabe na sua casa está aí ajoelhado agora, está com a sua mão levantada, também crendo nesta palavra, dizendo que Te recebe. Escreve o nome deles no livro da vida, escreve o nome delas no livro da vida. Ajuda-os nesta jornada de fé abundante debaixo da sua graça. Deus querido, e estes irmãos que vieram até a frente pedindo, Senhor, resposta à sua oração por uma necessidade ou outra, nós não sabemos o que é que eles precisam, mas o Senhor tem todo o conhecimento. O Senhor está na causa dos teus filhos e nós estamos com eles orando, pedindo no nome de Jesus que todas as amarras do diabo sejam desfeitas. Quem sabe, Senhor, o médico já deu resultado dizendo que não há mais jeito, mas para o Senhor tem jeito, para o Senhor há solução, no Senhor tem solução. Não há nome, e o nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos agora, é nesse nome que a igreja crê, é nesse nome que a igreja clama pela vitória, a vida dos teus filhos, pela resposta sendo do Senhor positiva a estas petições nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus queremos Te agradecer, em nome de Jesus queremos Te agradecer. Amém. Você que está com as tuas mãos abertas assim, não é nenhuma heresia. Coloca essa mão assim, abraçando você mesmo, e diga assim: obrigado, Senhor, pela bênção que eu recebo do Senhor nesta noite, para glorificar o Teu nome. Deus abençoe, irmãos. Pode voltar para o seu lugar, certo da sua bênção, certo da sua vitória. Enquanto os nossos irmãos